Você que está no balcão da farmácia, você sabe, um pequeno erro pode custar muito caro. E eu não estou falando financeiramente, eu estou falando na vida do seu paciente. Qualquer deslize pode gerar uma tragédia, tanto para o paciente quanto para você, que é o profissional que atendeu ele. Hoje você vai aprender 4 situações de risco reais no balcão da farmácia e como solucionar essas situações, né? 4 soluções também. Aqui você vai aprender quais são os riscos e como resolvê-los. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com o dia a dia, com a realidade do balcão, com o mundo real. E a primeira situação de risco no balcão é a indicação para o paciente pediátrico. O paciente pediátrico ele tem muitas restrições de medicamentos. Existem muitos medicamentos que o adulto pode tomar, mas a criança não pode. Ou, quando pode, a dose tem que ser reduzida. Às vezes, pode para 12 anos de idade. Para 6 anos, já não pode. Às vezes, para 6 anos, pode. Para 2 anos, não pode. Ou então, tem alguns medicamentos que podem, a partir de 2 meses, por exemplo, tobramicina. A gente não pode indicar, é um antibiótico, mas pode a partir de 2 meses. Então, a pediatria no balcão da farmácia requer muita cautela. Por quê? Porque é necessário calcular a dose. Aí você está pensando, Jaime, mas eu não vou indicar para criança. Eu não preciso calcular nada. Aí que você se engana. Não é porque você não indica que você não precisa calcular para conferir essa prescrição. Você está dispensando esse medicamento. Então, o medicamento passou pela sua mão, você deu aval, falou, ó, tá certo, essa dose está correta, pode chegar ao ácido. E se você soubesse calcular? Não seria muito melhor para você, para o paciente? Muito mais segurança para todo mundo? Pô, fora a confiança que você ganha do paciente. Nesse caso, do pai e da mãe do paciente, né? Do responsável dessa criança. Então, qual que é a solução? A solução é muito simples. É matemática. Abre a bula, verifica a posologia, faz o cálculo e confirma com o que está prescrito. Não tem segredo. Jaime, eu não sei fazer conta. Sabe fazer conta. Talvez você não tenha o hábito de fazer conta. Mas geralmente, na grande maioria das vezes, cálculo de doses são todas contas bem simples. Para ajudar, tem algumas bulas até que trazem. Tantos quilos vai tomar tantos ml, tantos anos vai tomar tantos ml. Isso ajuda um pouco a ter uma noção, né? Mas é óbvio que você precisa aprender a calcular. Se você trabalha no balcão, você tem que exercer com qualidade, com maestria. E dentro do Destrarra Balcão você encontra o módulo Dose Certa. O módulo Dose Certa é justamente sobre cálculo de dose. A gente abre a calculadora na aula e explica o tintim por tintim, da onde saiu esse número, por que esse número está aqui. A gente divide pelo que, multiplica pelo que. Eu não gosto de regra de 3, então eu gosto de fazer a conta de um jeito mais lógico, mais simples, porque no balcão de farmácia a gente tem que simplificar, tem que ser mais ligeiro. Então, se é possível simplificar algumas coisas, eu faço questão de simplificar. Não só para ensinar de um jeito mais fácil, mas também para utilizar no balcão de um jeito mais fácil. Eu trabalho, eu atuo, eu ensino o que eu faço diariamente. Então, no Destrarra Balcão tem o módulo Dose Certa que você aprende a calcular. Inclusive, insulina, porque tem muita gente que tem dificuldade para calcular a quantidade de unidades de insulina que vai dispensar, né, para o paciente. Putz, será que 300 unidades vai dar? Quantos botijãozinho vai utilizar? Meu Deus, e agora? Vai dar para o mês inteiro? No Destrarra Balcão você aprende no módulo Dose Certa e absurdamente simples. Depois que você aprende, fica muito ligeiro.
Nesse módulo Dose Certa, você aprende até a transformar gotas para xarope, xarope para gotas. Quantas gotas equivalem a uma cápsula, a um comprimido, tudo bem mastigado. Já a segunda situação de risco no balcão da farmácia que ocorre diariamente é a interação medicamentosa. Meu Deus do céu! Seja por prescrição, porque o médico às vezes prescreve situações onde dois medicamentos se conflitam, ou dentista prescreve situações onde dois medicamentos se conflitam, ou alguém prescreve o medicamento e não sabe o que o paciente está utilizando e o paciente usando o remédio, mais um remédio novo, os dois remédios se conflitam, ou pior ainda, a vizinha indica para tomar 2 remédios, 3 remédios, 4 remédios e mais qualquer coisa e, óbvio, provavelmente vai ter conflito medicamentoso, vai ter uma interação medicamentosa. E a interação medicamentosa é muito perigosa, porque ela pode inativar o efeito de um dos medicamentos. Por exemplo, às vezes é um medicamento vital para o paciente, ele precisa daquilo para viver, e o outro medicamento está inativando. Risco de dar muito ruim. Ou então também pode potencializar. Por exemplo, um medicamento aqui dava um pouco de sono, este aqui dava um pouco de sono. Juntos os dois, dá muito sono. Muito sono é perigoso, porque seu paciente pode cair, seu paciente pode bater o carro, seu paciente pode ligar o celular e comprar coisa na internet sem nem lembrar, porque ele entrou num estado de sono lá absurdo. Tudo isso devido à interação medicamentosa. Mas tem solução, quase tudo na vida tem solução. A primeira delas é o drugs.com. Esse é um aplicativo ou então um site, tá? Tem na opção site, tem na opção aplicativo, é gratuito, só que ele é em inglês, mas mesmo assim é muito fácil de usar. Você vai aprender agora. Olá, estamos no Drugs, o site é drugs.com. E aqui tem um monte de coisa, identificação de comprimidos, drogas e medicamentos. Uma curiosidade, medications em inglês significa tanto medicamentos quanto medicação. Por isso que muitas vezes ocorre essa confusão no português, né, entre medicamento e medicação. E aqui que a gente precisa, ó, Drug Interaction Checker. Desculpe o meu inglês. Vamos clicar nele. E daí a gente precisa digitar o nome da droga em inglês. Mas muitas delas, cara, são muito parecidas. Vamos para um exemplo muito comum, tá? Incrivelmente é muito comum. Que eu peguei no balcão esses dias, inclusive. Omeprazol. Olha lá, aparece aqui, ó, omeprazole, esomeprazole, amoxicilina, ó, tem um monte de medicamento aqui, né? A omeprazole, olha como o nome é parecido. Então, a gente coloca o medicamento junto com clopidogrel. Essa interação é tenso. E olha, clopidogrel chama clopidogrel mesmo. Sempre pelo princípio ativo, tá? Clicou. Adicionou aqui, você vai em Check Interactions. Ele vai pensar e ele vai dar o resultado. Interação entre as drogas, né? Entre as suas drogas. Major, que significa vermelhinho aqui, ó, significa uma interação perigosa. A gente pode ir no profissional aqui, ó, também, para ter um conteúdo mais técnico. Pô, aqui a gente já matou a charada, né? É perigosa. Mas se você quiser, você pode copiar tudo isso daqui, coloca no Google Tradutor, coloca no ChatGPT Tradutor, ou você clica com o botão direito, vamos ver se é possível. E traduzir. Evite geralmente
coadministração com inibidores de bomba de prótons, que é o omeprazol, pode reduzir os efeitos cardioprotetores do clopidogrel. Então lembra que eu falei que algumas interações inibem a ação de outro medicamento? Aqui é um exemplo. O omeprazol inibe a ação antiplaquetária do clopidogrel. Isso é um baita perigo, porque seu paciente pode morrer porque ele está tomando omeprazol. Teria uma opção mais segura para ele? Sim, teria. O pantoprazol. O pantoprazol ele não tem tanta interação com a CYP, que é o grande problema ali da interação com o clopidogrel. Jaime, mas como eu sei disso? Aí é simples. Dentro do Destrava Balcão você tem acesso a uma inteligência artificial, que é o InteraCheck. É uma inteligência artificial, é um robô especializado em interação medicamentosa. Aí você vai colocar lá, por exemplo, clopidogrel e omeprazol, ele vai falar por que existe essa interação e ele vai te perguntar, você quer que eu te dou opções para substituir? A gente não pode substituir, mas a gente tem que saber o que pode ser substituído para quê? Para ligar para o prescritor e falar, doutor, ocorre aqui uma interação medicamentosa importante. Seria mais interessante eu substituir pelo pantoprazol, já que não tem tanta interação dessa CYP. Você entendeu que além de você evitar um problema com o seu paciente, né, ele tomar e pode acontecer o pior, você ainda aprende o porquê dessa interação e você ainda tem respaldo técnico, tá escrito ali, ó, para você falar com o prescritor, falar, ó, não é uma boa ideia usar esses dois medicamentos devido a esse risco. Olha a bagagem que você ganha, né? Olha a confiança que você ganha, tanto do prescritor quanto do seu paciente. Aonde que está isso? Dentro do Destrava Balcão tem um robô, uma inteligência artificial especializada nisso, em interação medicamentosa. Aproveito para te perguntar quais interações mais doidas que você já pegou aí no balcão. Escreve aqui nos comentários. E tem mais situações de risco no balcão da farmácia? Mas tem, hein? Leitura de receita. Meu Jesus amado. Tem letra que Deus me livre. Ó, faz o seguinte, já aproveita e encaminha esse vídeo para o seu amigo de balcão que sofre para ler receita, que você vai entender agora que vai ficar bem mais fácil. Já encaminha para ele, aproveita que você está encaminhando e já deixa o dedo no like aí. Me ajuda aqui no YouTube. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o dedo no like. Se você trabalha no balcão, receita mal escrita não é novidade. A gente aqui não está falando do que pode, do que não pode. Lembra que eu falei no começo do vídeo? A gente fala sobre a realidade. Eu falo sobre a vida real no balcão. E a vida real é caos em algumas receitas. Então, existe uma técnica, existe um passo a passo que você pode fazer que diminui brutalmente o risco de você errar na dispensação. Porque já pensou se o médico passa... Vamos chutar aqui, ó, digoxina, que é para o coração, e você vende dipirona? Putz, o nome era parecido. Mas estava errado, não era esse. Então, dispensar uma receita sem entender o que está escrito é um baita problema e você precisa evitar e fugir das situações. Que jeito? Ficando bom em ler receita. Mas tem como? Óbvio que tem como. Eu gravei um vídeo com passo a passo explicando como que faz para ler receita. Eu vou deixar esse vídeo no final desse vídeo aqui, terminando, você clica e assiste, tá? Vou deixar aqui, ó, no canto da tela e vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo também. E o mais interessante é que no final desse vídeo de receita tem um grupo que é exclusivo para ler receita. Então, cara, o pessoal se ajuda demais, a gente encontra cada absurdo lá e é realmente uma união bem legal. Já eu quero ir além. Pô, dentro do Destrava Balcão você encontra a técnica LARM, Leitura Analítica de Receita Médica,
que daí é um passo a passo mais completo ainda, tintim por tintim, para você ler uma receita. Você vai conseguir ler todas? Não. Não posso mentir para você. Lembra que aqui é mundo real, vida real? Tem umas que não dá para ler. Mas, depois que você entende, você pega o macete, você fica muito liso. Ó, anos-luz da grande maioria de profissionais aí que estão tentando ler receita. E a quarta situação de risco no balcão da farmácia é o paciente que vem com um nome na cabeça e fala o nome errado. Ou ele não sabe falar o nome, ou ele escreve um nome no papel lá de qualquer jeito e a gente não compreende. Por exemplo, nessa situação da dipirona e da digoxina que eu falei, vamos supor que o paciente toma a digoxina, mas ele escreve meio errado, ou ele vem no balcão e fala: ai, filho, eu queria o meu remédio que eu tomo, é o Aí você fala, dipirona? Aí ele fala, é isso, esse mesmo. Tó, pode chegar no caixa. Mas não era dipirona, é que o vozinho tá fraco da cabeça e daí você induziu ele ao erro. Por falta de uma habilidade de comunicação. Por falta do BPS, busca por sintomas. Se você, em vez de colocar esse paciente contra a parede, falando é o dipirona, você perguntar uma pergunta aberta para ele. Explica para mim, seu João, para que o senhor toma esse remédio? Que horas que o senhor toma? Que jeito que o senhor toma? Como que é o comprimido? O senhor lembra da caixa? Quanto que o senhor paga, mais ou menos? BPS, busca por sintomas. Vamos tentar entender o quadro desse paciente antes de colocar uma palavra na boca dele. Às vezes ele toma propanolol e você fala nebivolol? Tá aqui, ó. Ah, era alguma coisa LOL. Tá aqui, ó. Bisoprolol. Mas não é. Tá errado. Então o diálogo de qualidade é fundamental no balcão da farmácia. Se você quer ser um profissional muito acima da média, você tem que aprender a conversar com o seu paciente. Você tem que aprender a dialogar, você tem que aprender a extrair informação de qualidade do seu paciente, sempre com perguntas abertas. E o BPS te ajuda muito nessa jornada. O BPS você aprende no Destrava Balcão. O Destrava Balcão é um treinamento que eu vendo, que eu gravei, que eu desenvolvi com aulas de indicação para o balcão da farmácia, técnicas de venda, técnicas de fidelização, venda de vitaminas, cálculo de dose, inteligência artificial, que é o caso aí do InteraCheck, mapas mentais de todas as aulas de indicação, grupo de apoio exclusivo para alunos, ou seja, um treinamento completo para você ser muito acima da média do mercado. Porque o mercado está caindo, está cada vez pior, está cada vez entregando caixinha e estou empurrando com a barriga e seja o que Deus quiser. Esses profissionais, cara, eles não têm muita expectativa no mercado. Porque o mercado vai engolir eles. Quanto mais preparado você estiver, mais você chama a atenção, tanto de patrões que pagam melhor, quanto de pacientes que querem comprar de você e confiam em você. Então faz o seguinte, já encaminha esse vídeo para o seu amigo, se você ainda não encaminhou. Assiste esse outro vídeo aqui ó, que eu deixei, que é da leitura de receita, e depois já vem para o Destrava Balcão. O Destrava Balcão te aguarda e eu te aguardo no próximo domingo, às 8 horas da noite. Valeu, um abraço.